Bom dia, pessoal. Bom dia, meninas, Adriele, Cíntia. Obrigada mesmo por vocês terem me chamado para esse momento. Eu estou bastante feliz, bastante animada. Obrigada ao pessoal da rádio que abriu esse espaço para a gente. A gente sabe o quão é importante, né, a gente levar um pouco de informação. Vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre a minha condição de mãe atípica. Eu descobri o autismo do meu filho em setembro de 2021. Então, assim, o meu contato com o autismo também é um contato recente. Eu descobri o autismo do Lucas, que é o meu filho, e eu fui procurar. Graças a Deus a gente tem muito acesso, muita informação na internet e tudo mais, então eu fui procurar. Mas assim, em primeiro momento eu me senti muito sozinha, muito solitária. Eu falei, meu Deus, como assim? Não tem mais. Parecia que eu era a única mãe de autista na cidade. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E a primeira coisa, lógico que no primeiro momento a gente fica muito... Dá aquela tristeza, dá aquele sentimento de, meu Deus, e agora? Aquele desespero, porque comigo? O que eu fiz para que o meu filho fosse, né, tivesse essa condição? O que eu poderia ter feito para que isso fosse... Exatamente, a gente tem esse sentimento. Isso é comum entre as mães. Isso é comum, inclusive nas mães atípicas, né? Não é uma condição só das mães atípicas. Eu acredito que a maternidade já nasce com a culpa nasce com a maternidade, né? Nasce com a mãe. A partir nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Aí você fica se perguntando. Mas aí eu comecei a analisar, eu falei, gente, eu posso fazer duas coisas. Ou eu, né, faço conchinha com a dor e fico com ela abraçadinho aqui, ou eu arregaço as mangas e vou atrás de alguma coisa, eu vou querer conhecer mais, eu vou buscar alguma coisa que possa mudar a realidade do meu filho, mas não só do meu filho, né, que eu comecei a perceber, quando eu comecei a postar nas minhas redes sociais, olha, eu tenho um filho autista, eu comecei a postar mesmo, e postava foto dele, com o uniforme da instituição, da PAI, que é a que abraça meu filho, não é toda criança autista que precisa de acompanhamento, né? Só fazendo adendo, eu não comentei da PAI, mas a PAI também é parceira nossa, né? Está nesse projeto junto. É uma super instituição, nossa, se eu só tenho... Fantástico o trabalho que ela faz. Fantástico, eu não saberia de forma alguma ter palavras suficientes para agradecer tudo que eles fazem, por mim, pelo meu filho na instituição. É uma instituição maravilhosa. É óbvio que a PAI, ela não é uma instituição voltada unicamente para o autismo, né? Mas é o que a gente tem aqui hoje, e eles fazem de forma, assim, com amor que... É gostoso demais. Eu amo demais a instituição e nunca vou saber agradecer. E comecei por aí. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu comecei a buscar ajuda, conhecimento, conhecer mesmo. Eu falei, gente, eu preciso conhecer. Eu não sou profissional da área, não tenho conhecimento técnico como a Cíntia tem e passou aqui pra gente aqui, mas eu preciso conhecer. Eu tô nessa condição, eu tô nesse momento e eu não posso parar, eu não posso desistir do meu filho, eu não posso desistir do desenvolvimento dele. Quando eu estava grávida, quando ele nasceu, eu tinha um monte de sonhos, e quando eu recebi o diagnóstico, parecia que eu tive que rasgar os meus sonhos todos e jogar tudo pro alto, né? Não vai acontecer mais nada. De repente eu comecei a dar um estalo, falei, peraí, eu não posso colocar isso no meu filho, eu não posso colocar essa capa nele, não, de jeito nenhum. Ele pode sim muitas coisas, e eu como mãe, sou a pessoa que preciso encaminhar para esse caminho, né? Eu preciso encaminhar o meu filho da melhor forma possível. E aí eu comecei, eu fui no neurologista e ele me indicou as terapias que eu deveria colocar o meu filho. Eu faço terapia ABA com o meu filho, ele faz estimulação na PAI. E assim, tem outras terapias que eu deveria estar tendo com meu filho e não tenho, porque não tem na cidade, a gente não tem o profissional, que é o terapeuta ocupacional, infelizmente, nós não temos na cidade. E assim, eu tenho em Dourados, eu poderia estar indo 2 vezes na cidade, mas eu fiz uma análise e eu não sei se nesse momento para ele, né, esse período de estrada e tudo mais, se o benefício seria maior que o dano, né, desse cansaço e tudo mais. Mas assim, eu comecei a ver que tinha muita coisa que eu precisava entender, e começou assim a aparecer mães
começou a aparecer mães e eu percebi que eu agora não tô mais sozinha, tem mais gente comigo e tem muita gente, né? E tem muita gente que às vezes não fala, tem muita gente que às vezes não fala porque não tem mesmo essa coisa de expor e tudo mais, e às vezes algumas mães, né, se sentem um pouco mais acanhada e tudo mais. E eu percebi que não, que a gente tem muita gente, a gente precisava fazer alguma coisa. Eu assisti há um tempo atrás, logo que eu descobri uma entrevista da Berenice Piana, e ela falava a respeito dos direitos dos autistas, e ela falava assim, gente, deu muito trabalho para fazer, deu muito trabalho para a gente desenvolver, colocar a lei no papel, e agora as mães que estão aí no Brasil todo, vocês precisam se levantar e correr atrás de que essas leis sejam cumpridas, né? Então, assim, eu falei, nossa, e agora? O que eu faço? Eu não tenho voz, assim, uma voz pública, não tenho conhecimento, eu preciso buscar alguém. E eu vi ela falando também a respeito de analisar perfil, né? Quando você for buscar alguém, você não procura não levar os seus sonhos para qualquer pessoa. Analisa primeiro quem são as pessoas com quem você vai falar. E eu comecei a analisar. Eu me lembro que o dia que eles colocaram a foto da Adriele, que ela seria coordenadora de políticas públicas, eu falei, nossa, é agora, eu vou atrás dela nesse momento, porque de primeira, quando ela começa, eu sabia que ela não ia ter muito projeto, eu falei, daqui um pouco vão embolar ela de projeto, ela não vai me atender mais, eu preciso ir, tem que ser agora. Eu acho que na mesma semana que ela começou, eu já entrei em contato com ela, Adriele, você fala comigo? Ela nem me conhecia, nem nada, mas você fala comigo, você me ouve? E ela, não, tudo bem, vamos conversar. E quando eu cheguei, assim, a gente começou a conversar. E eu achei, assim, tão bonito da parte dela, assim, a questão do cuidado mesmo. Porque eu fui lá para conversar com ela como mãe, para buscar alguma coisa que ela pudesse me ajudar para o meu filho. Aí ela virou para mim e ela falou assim, não, mas e você? O que você está fazendo por você mesmo? Como é que você se cuida? E aquilo me deu um choque, porque, de fato... Eu não tava nem aí pra mim, não tava preocupada, eu só queria correr atrás do meu filho e das coisas que ele precisa e tudo mais. E aí foi quando nasceu, né, no coração dela esse desejo de criar o grupo, né, de mães vivendo com o espectro. E aí a gente percebeu, nós fomos na primeira reunião e a gente percebeu, sempre que dava oportunidade para uma mãe falar, as falas eram bem longas, bem extensas. Sim. E eu percebi, eu falei, gente, que necessidade que essas mães têm de falar, né? Exato. Que necessidade. E eu, assim, super indico, falo para as mães aí que não estão participando do grupo, gente, procura se inteirar, procura saber as datas certinho, porque é muito importante. Você entra lá, você começa a ver que não é só você que está nesse caminho, tem muita gente passando por isso, e a gente vê o quanto que tem mulheres fortes, né? Tem mulheres que passam por situações assim, nossa, eu ouvi situações que eu fiquei, meu Deus, como que essa mãe tá de pé? O problema é tão pequeno, né? É pequeno, eu não posso fraquejar jamais, porque tem gente passando por situação muito mais difícil e tá vivendo super, né? Tipo, trazendo uma força. Então, assim, eu acredito que o grupo de mães, ele traz esse abraço mesmo que a gente precisa, né? A gente precisava, eu percebi ali o quanto era importante. É lógico que desde o primeiro momento, quando ela falou, eu já me senti, uma mãe disse lá, né? Eu achei tão lindo, e ela falou assim, gente, eu tô me sentindo tão mimada, né? A gente cuida, e quem cuida da gente? Mas assim, e de repente alguém falar assim, não, vamos criar um grupo, vamos trazer um profissional de saúde mental para ouvir a gente. Nossa, foi muito especial, e eu super só tenho a agradecer a vocês por ter querido, né, ouvir a gente e por ter se preocupado e por estar com a gente, não ter abandonado. Então, é assim, ninguém segura, solta da mão de ninguém, e a gente está caminhando. E é justamente